Hello, ladies and gentlemen! Fala, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos a este vídeo. Eu sou Ismael e hoje eu vou ensinar a vocês em inglês o Possessive Case. Bom, Possessive Case, antes de eu explicar a vocês como é que funciona isso, eu gostaria de pedir a todos ainda que não são assinantes deste canal, que se inscrevam neste canal. Vocês que me acompanham no Instagram, tem um link aí no meu perfil da minha bio lá. Você pode clicar nesse link, você vai ser direcionado ao meu canal e do YouTube, e lá você vai ficar por dentro aqui, né, quem me acompanha no YouTube vai ficar por dentro de todas as informações que eu posto semanalmente, de dicas de inglês relacionadas à gramática, estrutura gramatical, vocabulário, pronúncia, phrasal verbs, expressões e tudo mais. Tudo que é relacionado ao inglês, você encontra as informações aqui que eu posto de dicas semanalmente. Bom, como é que funciona o Possessive Case, que é os casos possessivos? Isso não existe no português, então as pessoas têm... É um assunto que, de fato, chega a ser algo novo mesmo, porque é algo que a gente não tem no português. Como é que funciona isso? Por exemplo, se eu falo assim, eu vou dar um exemplo aqui de frase aqui para vocês entenderem como é que funciona. A casa de Douglas. Em inglês, a gente pode dizer assim, The House of Douglas. Pode, não tem problema. Só que eles simplificam isso usando o Possessive Case, que ao invés de ele usar The House of Douglas, eles usam Douglas House. Que é mais, até simplifica mesmo o modo de falar. Como a gente não está acostumado com isso no português, possa ser que haja um pouco de dificuldade de adaptação, mas não é algo difícil não. Como é que funciona isso? Tipo, ao invés de você falar The House of Douglas, você fala Douglas House, tá? Douglas House, ok? Por quê? Eu vou explicar agora. Primeiro a coisa, primeiro o possuidor e depois a coisa possuída. Quem é o possuidor da casa? Douglas, ok? Douglas. Quem é a coisa possuída? A casa. Douglas possui a casa. Então você primeiro Douglas House. Como o Douglas tem S, né, você não precisa colocar um S. Você só coloca apenas um apóstrofo. Só que tem um detalhe aí, que eu até adiantei. Isso aí eu poderia falar um pouco depois. Mas já que eu falei aqui, então, qual é o detalhe que tem? Quando você coloca o apóstrofo, você não precisa colocar o S. Mas você precisa soar esse S. É como se ele estivesse ali. Então eu até pronunciei errado, que eu falei Douglas House. Mas só que Douglas já termina com S. Então tem que ser Douglas House. Douglas House. Douglas House. É igual a Carlos. Carlos também é com S. Se fosse a casa de Carlos, Carlos House. É estranho, né? Mas é assim, Carlos House. Douglas House. Então, não precisa colocar o S, mas precisa pronunciar. Coloca o apóstrofo. Outros nomes que não tem S, por exemplo, Brenda. Brenda's House. Aí você coloca Brenda, apóstrofo, S, como vocês estão vendo aí, e a coisa possuída, que é a casa. Ou o carro, Brenda's car, né, que é o carro de Brenda. Para você não falar The car of Brenda, você fala Brenda's car, ok? Sempre assim, primeiro o possuidor, depois a coisa possuída. O que é que você tem que apenas atentar aí no caso possessivo? É bem simples. Com palavras, no caso, quando o possuidor, no caso, a pessoa que possui o objeto ou a coisa, for singular, qual é a regra? Quando a pessoa, né, que possui o objeto ou a coisa, né, possuída lá, você vai colocar o apóstrofo e o S, entendeu? Por exemplo, como eu dei o exemplo aí de o carro de Brenda. Brenda não é singular, Brenda não é a pessoa que possui o carro, então vai ser Brenda's, ok? Brenda's, você vai escrever Brenda's com Brenda, apóstrofo S, falando Brenda's e a coisa possuída, que é o carro. Brenda's car, ok? Brenda's car. Se o possuidor for plural, né? Se o possuidor estiver no plural, qual é a regra? Você
no caso. Ele vai possuir o S como Carlos, Douglas, por exemplo, como eu citei aí. Carlos, né? Carlos se escreve com S no final. Ele por si já soa como plural. Carlos. Se for plural ou se tiver o S no nome do possuidor, no possuidor em si, você não coloca S, você só coloca o apóstrofo e não coloca S. Mas soa o S, tá? Você tem que soar esse S aí. Mesmo que não tenha ali, você tem que soar. Então, Douglas's house, Douglas's car, Carlos's house, Carlos's car. Entendeu? Então, essa é a regra. E aí fica, qualquer coisa funciona desse tipo o celular de João, né? João's cell phone, ok? O marido de Julieta, Julieta's husband, ok? Julieta's husband. Então, é sempre assim. Primeiro, o possuidor, que é a pessoa que possui a coisa ou o objeto, e depois a coisa possuída, tá? Então essa é a regra. Se o possuidor for singular ou não tiver S, não vou nem dizer singular. Se o possuidor não tiver S, você coloca apóstrofo e S e complementa com a coisa possuída, tá? Se o possuidor possuir já o S, você coloca apenas o apóstrofo, mas pronuncia os dois S's, como um exemplo de Douglas's e Carlos's. Você percebe que não tem mais S, mas eu tenho que soar. Eu boto apenas o apóstrofo, mas eu tenho que soar o S. Entenderam? Então, é assim como funciona. A camisa de Ismael, né? No caso aqui, como tem botão, shirt, seria o que? Ismael's shirt, ok? Então é assim, Ismael's car, Ismael's shirts, Ismael's house. É bem simples. Possuidor, coisa possuída. É só atentar para essa regrinha de quando terminar com S, o possuidor tiver o S, você só coloca o apóstrofo, mas pronuncia o S, mesmo que só tenha um apóstrofo, mas você tem que pronunciar, que é o exemplo de Carlos's como Douglas's, né? Você não tem mais S, mas tem um apóstrofo e tem que soar e colocar a coisa possuída. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo. See you guys. Bye bye.